Fala, galerinha, muito bom dia, bom dia. Vamos para mais um estudo aí. Vamos ver se hoje eu consigo fazer com o áudio mais alto. Depois me deem o feedback. Ontem o pessoal reclamou. É que esse horário que eu tô gravando, galerinha, meu filho tá dormindo aqui em casa, ainda não posso gritar muito, né? Minha estação de trabalho fica perto do quarto dele. Mas vamos lá, vamos falar aqui das nossas movimentações. Antes, né, pedir para você se inscrever e deixar aquele like, né, curtir esse vídeo se está ajudando você. Ontem eu sei que ajudou muita gente, porque só o trade que deu de compra ontem já pagou a conta de muita gente. Foi um dia fantástico. O preço respeitou exatamente o que a gente tinha falado no estudo. E vamos ver aí para hoje, né, o que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só lembrando, hein, galera, a Apex continua com a promoção até o final do mês, ou seja, todo mês de abril nós teremos aí 80% de desconto e o One Day Pass, ou seja, você pode passar no teste em apenas um dia. Então, bora aproveitar, né? Tem uma galera aí fazendo teste, umas estratégias aí que o pessoal faz. Lembrando, né, turma? Todas aquelas regras que existem na Apex no teste não existem. Então você pode usar o teste da maneira que você quiser. Né? Tem alunos que compram contas de duas em duas. E aí ele entra vendido numa e comprado na outra, estoura uma conta e passa em outra. E assim vai. E você vai colocando conta para dentro. E fazendo dessa forma, tem gente que já está com 5, 6, 7 contas operando, ganhando dinheiro, sacando 2, 3 mil dólares por mês, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, que isso aí é o que importa. Vamos lá então, vamos falar aqui do Nasdaq. O que aconteceu aqui, né? Lembrem-se que aqui nós estamos no gráfico de 1 hora, né? A gente tem esse order block aqui dos 60 minutos, que ele chegou. Eu tinha até diminuído para o 15, mas vamos deixar aqui no dos 60. Que era o que a gente estava falando ontem, né? Dessa possível compra aqui de hoje, dela ser o alvo aqui em cima. A gente ainda conseguiu surfar, eu acabei fazendo a operação daqui a aqui, se eu não me engano. Ou foi até, foi mais ou menos isso. Deu meus 500 dólares aqui. E depois eu acabei pegando essa venda aqui, ó. Até aqui, deixa eu só. Essa venda aqui eu acabei pegando ontem. E deu mais quase 400 dólares e acabei fechando o dia com mais de 900 dólares só nessas duas operações. Mas aqui, o que a gente tem que entender, o que é importante vocês saberem? E agora, ó, a tendência de alta, vamos olhar aqui os 60 minutos, vocês percebam que o preço ele está ganhando, né? Ó, o preço ele está subindo, né? A gente vê que todos os movimentos são bem erráticos, são bem brigados, mas ele tá em tendência de alta, está renovando máximas, né? E renovando mínimas. Então a gente tem que ficar atento. Aqui, o que a gente tem agora? Percebam que o preço ele está no processo de quê? Ele veio buscar a liquidez aqui nesse order block. E agora ele está subindo até os próximos níveis, que são esses aqui, né? Se ele está em tendência de alta, indo testar os níveis de cima, o que eu vou esperar? Eu vou esperar por operações compradoras ou vendedoras, desde que ele me confirme, né? Porque afinal de contas, se a gente olha esse movimento de queda aqui, agora nós estamos entrando no movimento, na zona de oferta. Então, teoricamente, eu teria que pegar uma venda, né? Ou esperar ele vir nas regiões aqui inferiores para dar uma outra oportunidade compradora, certo? Aqui, ó, a gente renova essas regiões porque são os novos pontos, certo? O order block foi mitigado, a gente tem nova região de demanda
embaixo, é a mesma coisa. E aqui em cima nós temos o ponto de liquidez. Então, o que eu vou fazer? Ah, Emerson, então eu teria dado a venda nesse order block aqui? Não, né? Se o preço ainda está fazendo topos e fundos mais altos, né? Eu não posso... Vocês estão vendo aqui, ó, que ele fez fundo, topo, topo. Topo mais alto, fundo mais alto. Eu não vou chegar aqui e sair vendendo, porque eu sei que a venda pode ser curta, como ela está sendo aqui, né? O que eu tenho que esperar é ver se ele vai romper, que aí sim, aqui nessa região, a gente vai estar chegando num primeiro ponto de uma possível venda, né? E aí no time frame menor, aquela mesma explicação que eu dei ontem. Esperar uma quebra de estrutura, o preço mostrar fraqueza, que aí sim vocês vão ter oportunidade. E é a mesma coisa que aconteceu ontem, ó. Olha só. Olha no gráfico de 5 minutos, que foi onde eu acabei fazendo a minha venda aqui, ó. Percebam, ele já tinha dado a venda aqui, ó. Porque ele fez um topo, fez o fundo, né? Não conseguiu romper, renovou o fundo e voltou nessa região de topo aqui, ó. Foi aqui que deu a venda. Ó, bem aqui, tá? Então, aí você tem a confirmação. Eu peguei até esse order block aqui, até um pouco mais embaixo, né? Eu saí aqui, ó, no teste do topinho lá. Então, aí você tem a venda, né? Claro, deu uma impulsionada pelo discurso acho que teve discurso do FONC ontem, nesse horário, às 16 horas. Mas isso vocês têm que estar atentos. E aqui é a mesma coisa, ó. O preço, ele fez um fundo, tá horrível esse desenho. Fez um fundo, fez um topo, renovou, fez um BOS, ó, tá até marcado. Agora ele tá fazendo o quê? Isso aqui é liquidez interna, certo? Aqui ele já demonstrou um pouco de fraqueza, fazendo choque. E agora aqui nós poderemos ter a confirmação se ele fizer isso aqui, ó, se ele perder, né, o nível para vir para baixo. Ainda assim, aqui eu tenho uma região que ele pode usar como liquidez para ir aqui nesse topo duplo, tá? Então fiquem espertos em relação a isso, beleza? Eu esperaria por vendas na região mais aqui acima, tá? Ainda mais que a gente tem aqui, ó, um order block nos 5 minutos, bem acima dessa zona de liquidez aqui, tá? Então eu ficaria esperando por um sweep nessa região aqui de cima, beleza? Bora falar do S&P. S&P 500 tá chegando, deixa eu, está próximo do nosso order block do 60, né, da região aqui. Ele deu a confirmação ontem, né, do choque, tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês, dele poder, lembra que eu falei no estudo de ontem, dele ainda poder testar mais aqui para baixo? Ele não teve força, né? E acabou dando compra aqui, acabou subindo para testar os níveis de cima. O que a gente agora tem que aguardar? Ó, ele fez aqui, ó, fez a quebra, lembra? Mesmo movimento que eu falei para vocês no estudo, ó. Fez a quebra de estrutura, voltou, deu a compra e arrebentou para cima. Aqui a gente tem a mesma situação do Nasdaq, né? O que vocês têm que ficar atentos? Primeiro, esse order block aqui, esse order block aqui, ele está numa região muito próxima da zona de equilíbrio, tá? Então, ele seria mais o alvo dessa compra do que uma possível entrada. Porque aqui você pode ter uma entrada que ele venha testar liquidez para vir buscar. Tem esse imbalance aqui e tem esse imbalance aqui em cima. Eu tenho dois Fair Value Gaps aqui que são bem importantes para se observar. Sem contar a extremidade, né?
eu esperaria alguma coisa de venda no S&P mais próximo da extremidade. Aqui, para mim, ele ainda é comprador, tá? O que eu teria como visão aqui? Essa subida, uma descida dele aqui nesse imbalance para pegar impulso, para subir e capturar essa liquidez aqui, tá? Claro, como que eu falo para vocês, tudo a gente tem que analisar, né? Quando a gente olha, joga nos 5 minutos, vocês observam, olha só, ele deixa essa região de liquidez aqui, deixa aqui, e agora eu tenho pontos aqui embaixo. Então, ó, eu tenho o movimento que ele pode fazer isso aqui, induzir todo mundo na venda para continuar subindo. Então, muita atenção nessa região aqui, tá? Do S&P, beleza? Bora falar do Dow Jones, né? O Dow Jones, gente, ele tá travado aqui, né? Acabou dando a compra ontem no order block. Na verdade, foi ontem, no fechamento de ontem, né? Fechamento, abertura. Agora, a gente está numa situação aqui que ele está num ponto muito ruim, né? A movimentação dele está ruim. O ideal aqui do Dow Jones é esperar por alguma coisa nesse ponto aqui, tá? Eu, inclusive, pensaria em vendas só lá. Só aqui, tá? Antes disso, se ele voltar, compra. Ainda mais se ele romper esse topo aqui. Deixa eu só jogar para oferta. Ainda mais se por um acaso ele romper esse topo. Aí volta e continuidade, tá? Ele está numa região de demanda dos 60. Então, se ele está numa região de demanda dos 60 e a tendência é de alta, certo? Você não pode, aqui não existe, tá vendo? É muito barato para vender. Os nossos cenários vendedores, e ainda assim esse daqui, ó, é próximo da região de equilíbrio dos 60. Seria uma venda curta para continuidade de teste lá em cima, tá? Que o mercado tá para cima, apesar dele ter feito choque. O que é a tendência dele fazer? Se ele for reverter, ele vai testar os níveis mais extremos, tá? Dificilmente ele chega aqui e vai descer, a não ser que tenha muita força, mas aqui ainda é barato, tá? Então prestem atenção nessas movimentações aí do Dow Jones. E bora falar do euro para finalizar. Ontem eu estava falando até com um aluno sobre a movimentação do euro, né? A questão do cenário vendedor que tinha, justamente pelo fato dele ter chegado, tá chegando no movimento. Ainda deu a venda aqui na finaleira. Não, deixa eu só para não me... aqui, não, tava cenário comprador, desculpa, eu tô olhando o dia anterior que deu a venda, aquela que eu falei. E, inclusive, a compra foi aqui, ó, onde eu falei para ele, porque ontem na abertura o preço estava nessa região aqui. E aí eu comentei, o que eu falei? Ou ele volta, tinha a expectativa de voltar nessa região aqui para buscar, ou se fosse continuidade, a partir do momento que ele rompesse, voltando, você já teria uma compra. E foi exatamente o que aconteceu. Aqui, ó, no 15 minutos, ela fica bem claro, ó. Foi inclusive onde eu marquei para ele. E aqui era um order block do 5, né? O preço abriu, rompendo o topo, na volta deu a compra e ele rasgou para cima, tá? Então teve essa movimentação no euro. O que a gente observa agora no euro? Ó, ele chegou no alvo, tá? Agora nós temos ainda pontos lá em cima, ok? Eu tenho esse order block que tem essas extremidades. Então, isso aqui possivelmente é a mesma situação que eu falei
em relação aos índices, tá? A gente tem um cenário aqui onde esse topo duplo que está sendo testado aqui pode ser usado de impulso para ir lá para cima, tá? Aqui eu já estou marcando porque seria numa possível venda aqui, seria o próximo alvo, tá, galera? Aqui seria o próximo alvo, que percebam que ele está subindo direto. Então, o que a gente tem que ter atento no euro? A movimentação que ele vai fazer até aqui em cima, tá? Ele está num ponto de teste de topo, é uma região validada, né? O que tem que ter de atenção é o seguinte, se for o caso de arriscar a venda daqui, só se for no time frame menor. E ainda assim você teria uma venda curta, uma venda, né? Seria alguma coisa assim para dar continuidade na alta, tá? Eu esperaria reações para seguir no lado comprador. Fechou? Certo, então, turminha. Então era isso. Mais uma vez, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente dia. Ótimos trades a todos. Um grande abraço. E até o vídeo da semana. Da noite, né? Desculpa. Abração, turma.